Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática. E hoje eu vou trazer para vocês a nossa primeira aula da playlist Análise Combinatória. E eu vou começar esta playlist com nada mais, nada menos que desmanchando para vocês uma ferramenta importantíssima para as próximas aulas de arranjos, combinações e permutações. Hoje eu vou falar sobre o fatorial. O que é fatorial, sua definição e como lidar com essa ferramenta tão importante para a nossa análise combinatória. Se você não se inscreveu no nosso canal, aproveita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dessa e das próximas aulas, ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, eu gostaria de começar então a nossa aula falando sobre a definição de fatorial. Primeiro passo, muitos de vocês quando aprenderam lá no colégio, lembra que o símbolo de fatorial é este pontinho que lá no português você chama de ponto de exclamação, aqui na matemática, nada de ponto de exclamação. Aqui na matemática é o teu símbolo de fatorial. Mas, professor, esse símbolo de fatorial só veio para nos dificultar, para dificultar a nossa vida. Bem pelo contrário, esse símbolo de fatorial, eu vou te mostrar hoje, ele veio para facilitar. Ele não é uma, mas sim duas mãos na roda para você. Quer ver uma coisa? A definição de fatorial. Primeiro passo, eu vou pegar um número n e aqui vamos colocar uma condição. Este número n que eu estou trabalhando, obrigatoriamente, ele pertence ao conjunto dos números naturais e para fins de definição, eu vou supor para vocês que o teu número n seja um número natural maior que a tua unidade, por enquanto. Mas o que seria, professor, o fatorial desse número n? Primeiro passo, eu sempre falo para os meus alunos, e você que está me acompanhando no canal sabe disso, para que possamos tornar esta matemática melzinho na chupeta, o mais importante é você ler matematicamente. É você prestar atenção como o professor Vavá lê a matemática e você fazer exatamente a mesma coisa na hora da tua prova. O que é isso aqui? N e o pontinho de exclamação. N e o símbolo de fatorial é a mesma coisa que N fatorial, ou lendo da direita para a esquerda, fatorial de N. E o fatorial de N, Vavá, eu sempre olhava isso aí nos livros didáticos, quando o professor colocava na escola, lá no quadro, eu ficava olhando e dizia assim, matemática não é para mim mesmo. Gente, o que é n fatorial? É n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, assim sucessivamente, não para, até chegarmos à unidade. Traduzindo para vocês, o fatorial de um número n é o produto de n fatores consecutivos que vão começar no próprio n e vão diminuindo de uma em uma unidade até chegarem ao número 1. Para você visualizar, porque eu sei que com letrinha fica complicado, eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Vamos puxar, pessoal, exemplos quaisquer. Fechou? Eu vou pegar aqui para você o número 3, que é um número natural maior que 1, e vou perguntar para ti quanto é que vale o fatorial do número n. Para quem está assistindo esta aula e fala assim, professor, isso é fácil demais. Isso é barbada. Calma lá, que daqui a pouquinho nós vamos chegar na parte que você quer. Olha só, fatorial de 3. Quanto é que vale o fatorial de 3? Por definição, o fatorial de um número começa o desenvolvimento no próprio número, você copia o 3 e agora você vai multiplicando por quem? Pelo 2, depois pelo 1. Por que isso, professor? Porque é o produto de 3 fatores consecutivos que começam no 3 e vão diminuindo de uma em uma unidade até chegar ao número 1. Então, tu copia quem está, vamos falar grosso modo, tu copia quem está na frente do fatorial, no caso, o número 3, e agora os próximos fatores são os anteriores diminuído de uma unidade. 3, tira uma unidade, 2, tira uma unidade, 1. Chegou no 1, parou. Então, 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui é a mesma coisa que 6. Por isso, fatorial de 3 corresponde a 6. Ok até aqui. Agora, professor, quanto é que vale então o fatorial de 4? Gente, sigamos a mesma linha de raciocínio. O fatorial de 4 é o produto de 4 fatores consecutivos que vão começar no teu 4 e você vai diminuindo de uma em uma unidade até chegarmos ao número 1. Então, o fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de quanto? Vai dar um total de 24. Professor, e quanto equivale, então, o fatorial de 5? Você vai usar a mesma linha de raciocínio. Você vai começar no 5 e vai diminuir de uma em uma unidade até chegarmos
ao teu número 1. Então, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 120. É claro que você pode usar uma malandragem, é claro que você pode usar uma vavalandragem. Por exemplo, o fatorial de 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 6. O fatorial do próximo, o fatorial do 4, tu percebe que é 4 vezes o 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6. Então, o fatorial de 4 é o próprio 4 multiplicado pelo fatorial de 3. 4 vezes 6, 24. O fatorial de 5 é a mesma coisa que 5 multiplicado por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o 5 que multiplica o fatorial de 4. Mas o fatorial de 4 é 24. Então, 5 vezes 24 dá um total de 120. Portanto, se eu perguntasse para vocês quanto é que vale o fatorial do próximo número natural, ou seja, se eu perguntasse para vocês quanto é que vale o fatorial de 6? Tu não faria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tu pegaria o 6, olha lá, pegaria automaticamente o 6 e multiplicaria por quem? Pelo fatorial de 5, porque 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 5. Então, na realidade, quanto é que vai dar o teu fatorial de 6? 6 vezes... O fatorial de 5 vale 120. E 6 vezes 120, faz comigo. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 1 dá 6, 1 dá 7, 720. Então você vai ter que o fatorial de 6 corresponde a 720. Tranquilo até aqui? Mas mais uma observaçãozinha, que isso vai me ajudar em algumas questõezinhas que eu vou trazer para você. E já foi questão de vestibular. E não duvido que não tenha sido questão lá da tua prova do colégio. Quer dizer uma coisa? O fatorial de 3 corresponde a quanto? A 6. Se eu perguntasse para vocês quanto é que vale o fatorial de 2, o fatorial de 2, faça de cabeça. O fatorial de 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1, que corresponde a 2. Quanto é que vale o fatorial de 1? O fatorial de 1, olha lá, começa no 1 e já chegou no 1. Então, gente, fatorial de 1 é 1. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Fatorial de 4 é 24. Agora, a partir do fatorial de 5, e aqui que eu queria chegar, você pode perceber que a partir do fatorial de 5, o último algarismo do resultado, ou seja, o algarismo das unidades, corresponde a 0. O fatorial de 6 deu 720. O fatorial de 7 vai dar 7 vezes aquele valor, vai dar 5.040. Ou seja, você tem infinitos fatoriais. A partir do fatorial de 5, eu não sei qual o resultado, mas o último algarismo, ou seja, o algarismo das unidades, sempre vai ser 0. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho o que isso tem a ver com as questõezinhas de vestibular. Ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, mas antes de eu trazer para vocês algumas questõezinhas de vestibular, das tuas provinhas, eu gostaria de fazer mais uma revisãozinha. Lembremos que fatorial de 1 é a mesma coisa que 1. Começou no 1, já chegou no 1, automaticamente você para, não é isso? E fatorial de 0, por convenção, o que é convencional, eu vou omitir demonstração de vocês aqui, mas tem demonstração, o fatorial de 0 corresponde a 1. Então, onde aparecer para vocês fatorial de 1, é o próprio 1, o que faz sentido. E o fatorial de 0 corresponde a 1 também. Ok, agora eu brinquei com vocês aqui, ó, dê o play e dê a pausa. Eu costumo brincar com os meus alunos, tanto no presencial como agora no online, que quando eu falar dá o play, significa que vai começar o teu desenvolvimento. Por exemplo, quanto é que vale o fatorial de 6, professor? O fatorial de 6, dá o play. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pausa. Pausa é quando você quer usar o símbolo de fatorial. Então eu costumo brincar com os meus alunos que este símbolozinho de fatorial representa o símbolo de pause do teu controle remoto. Ou seja, você poderá interromper o desenvolvimento do teu fatorial desde que você coloque o símbolo de fatorial, ok? Mas vem cá, presta atenção. O que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Isso aqui é o produto de 6 fatores consecutivos que começam no próprio 6 e vão diminuindo de uma em uma unidade até chegarem ao número 1. Isso aqui é nada mais, nada menos que o fatorial de 6. Agora, traduzindo para vocês. Sempre que aparecer o produto de 2, 3 ou mais fatores consecutivos, que você tem uma multiplicação sucessiva que vai diminuindo de uma em uma unidade até chegar ao número 1, você poderá trocar, olha lá, toda esta multiplicação
pelo maior dos fatores, no caso 6, e colocando após ele o símbolo de fatorial. Eu falei para vocês, o símbolo de fatorial, pessoal, ele veio para facilitar a tua vida. Ao invés de você ter sucessivas multiplicações, você troca estas sucessivas multiplicações pelo maior dos fatores, colocando após ele o símbolo de fatorial. Quer dizer, Vavá, que se eu tiver 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é o produto de 9 fatores consecutivos. Eu posso trocar toda essa multiplicação pegando o maior dos fatores, que no caso é o 9, e colocando após ele o símbolo de fatorial. Isso, você resumiu a tua expressão. Ok, agora eu havia falado para vocês do deu play e deu pausa. Por exemplo, o 7 fatorial nós já sabemos que começa no 7 e vai diminuindo de uma em uma unidade. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é isso? Muito bem que vai dar 5.040. Mas eu posso fazer o seguinte. Começa a dar o play. 7. Vamos lá. Vezes, tira uma unidade. 6. Vezes, tira uma unidade. 5. E se eu quiser parar no 5, eu paro. Ah, mas eu não para no 5, desde que você coloque após o último fator, após o 5, o símbolo de fatorial. Então, esse símbolo de fatorial, ele interrompe o teu desenvolvimento. Esse símbolo de fatorial é o nosso deu pausa. Fechou? Muito bem. E o 10 fatorial? 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É muito grande. Então, posso fazer isso aqui, ó. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes o 9, posso parar no 9 colocando o símbolo de fatorial. Agora, a pergunta que não quer calar. Vavá, por que diacho eu vou parar em um determinado valor colocando lá o pause, ou seja, colocando o símbolo de fatorial? Para que você possa fazer uma das coisas que você mais gosta na matemática, que é cortar. Como assim? Imagina se eu perguntasse para vocês quanto é que vale o resultado dessa divisão. Fatorial de 100 dividido pelo fatorial de 98. Aí o aluno vai lá assim, professor, essa é barbada. Como assim essa é barbada? O 100 fatorial é o produto de 100 fatores consecutivos. 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, até chegar no 1. É muito grande. Então o que você faz? Desenvolva o maior até chegarmos no menor. Então o 100 fatorial é a mesma coisa que 100. Vezes 99, vezes, tira uma unidade, 98, nós poderíamos continuar, 97, 96, 95, mas eu resolvi parar no meu 98. Por que você para no 98? Lembra que parou, colocou o símbolo de pause. Parou no meu 98, porque eu tenho fatorial de 98 no meu denominador. E aí você tem 98 fatorial em cima, 98 fatorial embaixo. Está multiplicando, você faz o quê? Corta. E agora 99 vezes 100, basta você pegar o 99 e acrescentar 3 zeros. Ou seja, fatorial de 100 dividido por fatorial de 98 é nada mais, nada menos que 9.900. Ok, mas vocês perceberam que até agora eu só brinquei com valores numéricos inteiros. Ah, professor, existe fatorial de número quebrado? Não, só fatorial de número natural, ou seja, número inteiro positivo. Mas eu não trabalhei com fatorial de letrinhas. Aquele fatorial do n, aquele fatorial do n mais 1, o fatorial do n menos 2, ou seja, quando envolve letrinha, a maioria dos alunos se enrola. Então presta atenção, vem comigo porque tem mais. Muito bem, pessoal, agora eu vou misturar um pouquinho com os meus algarismos as nossas letrinhas. E tem muita gente que se apavora quando mistura letra com número, não é isso? Vem cá. Quanto é que vale o fatorial de n sobre o fatorial de n menos 2? Vale 240. Então a pergunta que eu faço para vocês, sabendo que n é um número natural, ou seja, um número inteiro positivo, determine o valor de n para que essa igualdade seja verdadeira. Aqui você tem fatorial de n. Aqui no teu denominador você tem o fatorial de n menos 2. Tem muito aluno que aqui presta atenção, que faz caca. Fatorial de n menos 2. Tem muito aluno que pega esse símbolo de fatorial e efetua uma distributiva como se estivesse multiplicando. Olha lá, n fatorial vezes n menos 2 fatorial. Pega o símbolo e faz uma multiplicação. Errou! Não tem como. Aqui você tem fatorial do n menos 2. Em outras palavras, o n menos 2 é um termo só. Por isso que eu gosto e prefiro que o meu aluno ele faça a leitura da direita para a esquerda. Ou seja, fatorial do n, fatorial do n menos 2,
fatorial de quem está na frente. Ó, fatorial, olha o joguinho, olha lá, que beleza, ó, fatorial de quem está na frente. Fechou? Muito bem. Agora, o que você faz mesmo? Para você fazer uma das coisas que você mais gosta, que é cortar, você tem que desenvolver o maior, lembra do exemplo anterior, fatorial de 100 sobre o fatorial de 98, até chegar ao menor. Então, qual dos dois termos é o maior? N ou N menos 2 unidades? O N. Então, desenvolvemos o maior, vamos mexer no N. Desenvolveremos o N até quando, professor? Até chegarmos no menor, para efeitos de simplificação. O fatorial de N é a mesma coisa. Começa no N vezes, tira uma unidade do N, você escreve como N menos 1. Agora, continuemos. Tira uma unidade do N menos 1, aí você continua vezes. Aqui você vai ter o N menos 2. E eu poderia continuar N menos 3, N menos 4, N menos 5, N menos 6, N... Peraí, volta aqui. Por que eu vou parar no N menos 2? Eu vou parar no N menos 2. E quando eu paro, eu faço o quê? De pause. Olha o símbolo de fatorial, pausou. Por que eu paro no N menos 2? Porque nós temos N menos 2 no meu denominador. E agora você tem N menos 2 em cima, N menos 2 fatorial embaixo. Está multiplicando, você vai simplificar. E não esqueçamos que tudo isso aqui ainda vai ser igual aos teus 240. Pessoal, a partir do momento que você cortou em cima, cortou embaixo, você não tem mais fatorial. Então você tem que pegar o N e efetuar agora sim, já que não tem mais símbolo de fatorial, efetuemos uma distributiva, o chuveirinho. Então faz comigo. N vezes N, você vai resultar em N elevado ao quadrado. N vezes menos 1 vai resultar em menos o teu N. Agora, o 240 vai trocar de membro, ele vai passar negativo. Então, você vai ter menos os teus 240, isso aqui vai ser igual a zero. Nem eu me atrevo a ficar na tua frente, porque aqui você tem uma equação do segundo grau. E quando você tem uma equação, quando você tiver uma equação do segundo grau, báscara nela ou simplesmente as relações de soma e produto. Então aqui você tem uma equação do segundo grau, onde o teu A vale 1, o teu B vale menos 1 e o teu C vale menos 240. Aplicando a fórmula de Bhaskara ou simplesmente aplicando as fórmulas da soma e do produto, vamos ver se você lembra. Eu quero que você calcule a soma das raízes e o produto das raízes. Para quem não lembra, a soma é dada por menos o B dividido pelo A. Menos o menos 1 dá mais 1. Dividido pelo A, que vale 1, a soma das raízes que eu não sei vale 1. O produto das raízes que eu não conheço é dado pelo C dividido pelo A. Menos 240 dividido por 1, isso aqui vai resultar em menos 240. Então, em outras palavras, eu quero saber de vocês, quais são as duas raízes que eu vou chamar de N1 e vou chamar de N2, cuja soma dessas raízes seja 1 e o produto dessas raízes seja menos 240. Caso você não enxergue, pessoal, aplica a fórmula de Bhaskara que você vai encontrar os mesmos valores. Então, as raízes são... A soma tem que dar 1 e o produto tem que dar menos 240. As raízes são 15 e 16. 15 negativo, o produto aqui vai dar menos 240 e a soma vai dar 1. Como o N tem que ser um valor natural, eu vou eliminar o teu menos 15 e vamos pegar o 16. Em outras palavras, você vai ter que a solução desta minha equação é o conjunto unitário que tem como único elemento o elemento 16. Tranquilo? Fechou até aí? Para nós fecharmos esta aula com chave de ouro, olha a questãozinha de vestibular que eu vou trazer para vocês. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, então trazendo para vocês uma questãozinha de vestibular, onde ele colocava o seguinte: determine o algarismo das unidades da soma abaixo. Esta soma que eu chamei de S, ele colocava quanto é que vale 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial, mais 4 fatorial mais 5 fatorial mais 6 fatorial, assim sucessivamente. Não para. Vai parar lá no 2000 fatorial ou fatorial de 2000. Pessoal, ele não pediu e jamais pediria para vocês o valor desta soma, né? Cara, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 2 vezes 1. Agora, 2000 fatorial é 2000 vezes 1999 vezes 1998. Não tem como fazer isso. Então tem que ter uma malandragem. Tem que ter uma vavalandragem. Ele não pediu o valor da soma. Ele pediu, e eu vou destacar aqui,
Determine o algarismo, deixa eu destacar para vocês, o algarismo das unidades da soma. Então, você pega o resultado da soma e olhe para o último algarismo desta soma. É esse valor que eu estou pedindo. O que o aluno tem que se ligar, e isso tu aprende uma vez só. Você vai prestar atenção nesta aula e ainda vai se ligar no que eu falei no começo desta aula, que é isso que eu vou usar aqui mais uma vez. Pessoal, quer ver uma coisa? Quanto é que vale o fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós já vimos isso. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Quanto é que vale o fatorial de 3? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O fatorial de 2 e o fatorial de 1, barbada. Fatorial de 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1, que dá 2. E fatorial de 1 vale 1. Agora, vê se você lembra, a partir do fatorial do 5, olha lá, quanto é que vale o fatorial do 5, professor? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou 5 vezes o fatorial de 4, que vai dar um total de quanto? 120. Quanto é que vale o fatorial de 6? O fatorial de 6 é 6 vezes o fatorial anterior. 6 vezes 120 vai dar 720. Quanto é que vale o fatorial de 7? O fatorial de 7 é 7 vezes o fatorial anterior. 7 vezes esse cara aqui vai dar um total de 5.040. E a dica que eu passei para vocês, a vavadica no começo desta aula, é que a partir do fatorial de 5, os algarismos dos resultados, os algarismos das unidades dos resultados, sempre vão ser iguais a 0. Eu posso até não saber quanto é que vale o fatorial de 2.000, mas o resultado dele vai ser um número muito grande, onde o último algarismo é nulo, ok? Então, fatorial de 1, vamos colocar aqui, o fatorial de 1 corresponde a 1. O fatorial de 2 corresponde a 2. O fatorial de 3 corresponde a 6. O fatorial de 4 corresponde a 24. Olha lá, 24. O fatorial de 5 corresponde a 120. O fatorial de 6 corresponde a 720. O fatorial de 7, olha pessoal, vai dar 5.040. Traduzindo, os demais algarismos daqui para cima sempre vão ser nulos. Então, na realidade, quando eu peço este somatório, e eu só quero apenas o algarismo das unidades, eu quero isso aqui, vem, ó. 1 somado com 2 dá 3, somado com 6 e com 4 vai dar um total de 13. Então, você vai ter 13, de novo, 1 mais 2 dá 3, mais 6 dá 9, mais 4 dá 13, mais 0, 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 dá 13. 13 vai 1. Não me interessa vai 1, não me interessa nem para onde 1 vai, né, velho? O que eu quero saber? O resultado final do último algarismo. Então, o resultado vai ser um número muito grande, mas eu não quero ele. Eu quero o algarismo das unidades desse resultado. Então, neste caso, o algarismo das unidades corresponde a 3. Fechou? E aí você marcava uma das alternativas. Excelente questãozinha envolvendo, é claro, uma malandragem, ou seja, uma vavalandragem. Fechou até aqui? Belezinha? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado desta aula de fatorial. É uma ferramenta muito importante, por isso que eu trouxe na primeira aula da nossa playlist de análise combinatória, porque nas próximas aulas nós vamos brincar com o princípio fundamental da contagem, agrupamentos, arranjos, combinações, permutações, ok? E se você gostou, não deixa de dar aquele joinha, de marcar um amigo, colocar nos comentários o que você está achando, pessoal, deste canal, das aulas que eu estou trazendo para vocês, e pode colocar também aí quais assuntos você gostaria que eu trouxesse para cá para torná-lo cada vez mais melzinho na chupeta, ok? Aquele abraço e até a próxima!